Clínicas. E a Thaisa Estivanin diz a matéria sobre diabetes. Quais exames devem ser feitos e podem prevenir a doença? Vamos ampliar essa informação. Espaço Saúde. Dicas, orientações, informações para que você tenha ainda mais saúde e qualidade de vida. Oferecimento Hemolab Análises Clínicas. Informações tão importantes que podem valer uma vida. Você já ouviu falar no Julho Amarelo? O mês de julho foi adotado pelo Ministério da Saúde como mês de luta e prevenção das hepatites virais. As hepatites virais são doenças silenciosas que, em muitos casos, não há nenhum sintoma e isso aumenta os riscos da infecção evoluir e se tornar crônica, causando danos mais graves ao fígado. Nesse Julho Amarelo, o Laboratório Hemolab preparou um check-up com descontos especiais para você cuidar da sua saúde. Agende seus exames pelo telefone WhatsApp 3272-1970. Hemolab, nossa vida dedicada à sua. O diabetes é uma epidemia silenciosa que vem crescendo em todo o mundo. A estimativa hoje é de que cerca de 537 milhões de adultos entre 20 e 79 anos convivam com a doença. O Brasil é o quinto país em incidência, com cerca de 16 milhões e 800 mil adultos doentes. Existem mais de 12 tipos de diabetes, explica o endocrinologista Levimar Araújo, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Os mais comuns são o tipo 2 e o 1. É uma doença autoimune, é uma destruição das células que produzem um hormônio chamado de insulina. Essas células são as células beta, então até hoje nós não temos certeza do que acontece com essa célula beta. Ela é atacada por vírus, então a gente tem essa teoria que alguns tipos virais, como o coxsacovírus, o vírus da rubéola e mais recentemente até o vírus do Covid, destruindo essa célula beta. O diabetes do tipo 2, diz o especialista, é responsável pela explosão do número de casos da doença. Seu aparecimento é influenciado por fatores ambientais e, por isso, ele pode ser evitado, mesmo que haja predisposição genética. Ele é herdado do pai, da mãe, dos avós, às vezes pula uma geração, mas o meio ambiente que é importante. Ele está relacionado ao sedentarismo, à obesidade. Então, ele tem insulina, diferente do tipo 1. Às vezes ele tem até muita insulina numa fase inicial, mas essa insulina não consegue agir direitinho nos receptores por causa justamente da obesidade. Então, com o aumento da obesidade, a gente tem visto também em adolescentes, jovens, o que é muito preocupante. Para o especialista brasileiro, o diabetes é grave desde que não seja controlado. O problema, diz, é não saber que está desenvolvendo a doença. 46% das pessoas com diabetes tipo 2 não sabem que tem esse diagnóstico. Então essa é a nossa preocupação, é fazer o diagnóstico quanto antes para a gente evitar as complicações. Como que eu vou evitar uma complicação se eu não sei do diagnóstico? Um exame que muitas vezes não faz parte da rotina clínica é essencial, a glicemia pós-prandial. Ele consiste em ingerir um líquido com uma grande quantidade de glicose e medir em seguida as taxas de açúcar no sangue em jejum e 1 e 2 horas após as refeições. O objetivo é detectar hiperglicemias, o aumento da taxa de glicose no sangue depois de comer. Essa é a primeira alteração que indica que o pâncreas está tendo dificuldades para produzir insulina, o hormônio responsável pela entrada de glicose nas células, onde será transformada em energia. Então, quando a gente tem um paciente que ainda não tem diabetes, que a gente vai chamar de pré-diabetes, ele já tem alteração na glicemoglobina e ele já pode ter complicações. Então, quanto antes a gente identificar esse paciente, o médico identificou esse paciente, ele vai indicar uma dieta mais interessante, a maior prática de atividade física e, se necessário, até usar medicamentos para não deixar que esse paciente se torne diabético. Atualmente, o exame mais pedido nos controles é o da glicose em jejum, mas ele não basta para o diagnóstico. A pessoa pode ficar com diabetes de 6 a 8 anos, com a glicose de jejum normal. Então, eu não posso me basear apenas na glicose de jejum. O endocrinologista lembra que os tratamentos e o monitoramento da doença estão cada vez mais eficazes e vários medicamentos também foram lançados para tratar o tipo 2 e já estão disponíveis no SUS para pacientes a partir de 65 anos. Além de controlar a insulina, eles também preservam o rim, diminuem o risco de infarto, a pressão e o peso. Lutar contra o estresse é outro fator importante. Costumo dizer que eu não trato de glicose, a gente trata de pessoas que têm alteração da glicose. É muito comum, né, quando a gente faz alguma palestra, se perguntarem sobre diabetes emocional. Não tem diabetes emocional.
mas a emoção altera, sim, a nossa glicose. De Paris, Thaís Estivanin, da Rádio França Internacional, especial para a agência Rádio Web. Este foi o Espaço Saúde, um espaço para melhorar a sua saúde e a sua qualidade de vida. Oferecimento Hemolab Análises Clínicas. Informações tão importantes que podem valer uma vida. Bem, são 9h02, 9h12, nós tivemos aí o Espaço Saúde, essa informação que chega em nome de Hemolab, Laboratório de Análises Clínicas, nos trazendo aí mais detalhes sobre essa questão do diabetes, que você deve se prevenir, né? É uma questão que você não percebe, né? Você não sabe que está com a doença e ela pode causar problemas seríssimos de saúde, né? Inclusive até levando a óbito em últimos casos. Então, muito cuidado. E se previna, né? Não custa você fazer o exame, esse é um exame tranquilo, fácil de fazer, rapidinho, não é muito oneroso, é seguro, né? E você pode se prevenir disso, é bom fazer, claro, com regularidade um check-up geral, com orientação do seu médico, naturalmente.